Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em um sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. O nome Jesus representava ou representa a natureza humana que o Filho de Deus assumiu aqui na terra. O nome Jesus em Israel é muito normal as pessoas chamarem Jesus, mas Jesus é o nome natural, representando a natureza humana. Ele veio com a natureza humana para quebrar um elo maldito que foi criado entre Satanás através da serpente e o ser humano. O diabo é a fonte do engano. Satanás foi o criador do mal. O mal foi gerado por ele quando ele ainda era um querubim, quando ele ainda vivia na presença do Pai. Seu nome era Lúcifer, o anjo de luz. E aquele homem, aquele ser, não homem, que tem vontade, que tem inteligência, que tem capacidade de envolver pessoas no engano, através da sua maldade, malignidade, conseguiu convencer 1/3 dos anjos para se rebelar contra Deus. Agora, Deus é amor, sim, mas a base do trono de Deus é justiça e juízo. Qualquer ser que se levanta para dividir a glória de Deus com si próprio, ou para querer ser igual ao Senhor e sentar no seu trono, esta pessoa é abominável diante do Senhor. Esse ser é abominável. E Satanás foi lançado fora do céu, e o destino dele é o inferno. Não tem outra possibilidade para Satanás e agora os demônios que caíram com ele. O homem não. O homem foi através da presunção, através do poder enganoso que Lúcifer tem até hoje, enganou a mulher e ela induziu o homem ao engano. Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, e só tinha uma maneira de Deus manter a justiça e o juízo: se ele viesse ao mundo e desse mais uma vez uma oportunidade para o homem, dando a sua própria vida em sacrifício e mostrando que ele não abre exceções quando está relacionado com a glória dele, com a justiça dele. Então, este Deus maravilhoso, que não tem como explicar Deus, não tem como você e eu definirmos Deus, na sua grandeza, que é infinita, na sua majestade, que é inimitável, na sua soberania, vem
numa estrutura humana, com seu espírito, e por isso o anjo disse, também o nome dele será Emanuel, Deus conosco. A natureza divina vem e habita na estrutura humana, para realizar um propósito que já tinha sido estabelecido e feito. A Bíblia diz que isso foi feito antes da fundação do mundo. Antes. Abre a Bíblia comigo em 1 Pedro, por favor. 1 Pedro capítulo 1. Portanto, estais ciente de que não foi mediante valores perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso modo de vida vazia e sem sentido, legado pelos vossos antepassados, mas fostes resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. E em Apocalipse capítulo 13, verso 8, diz que o cordeiro foi sacrificado antes da criação. Aí você diz, antes do universo ser criado, a presciência de Deus. Deus tem ciência do futuro. Deus vê o futuro no tempo presente dele. Essa é a presciência de Deus. Ele já preparou os céus e preparou o cordeiro e se preparou para se sacrificar, para que eu e você pudéssemos ser livres do inferno. Levanta suas mãos e fala, obrigado, Senhor. Fale alto, fala, obrigado, Senhor. Aleluia. Então, na sua presciência, a Bíblia diz que antes, lá no livro de Efésios, capítulo 1, Efésios 1:4. Portanto, Deus nos escolheu nele, aonde? Antes do quê? Da criação do mundo. Nele quem? No Cordeiro, em Cristo. Portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua o quê? Presença. Então o sacrifício foi feito lá, foi feito nos céus, mas precisava ser feito na terra, através de uma estrutura humana, que tivesse sangue para ser derramado, para que o meu preço e o seu preço, só Ele é capaz de pagar. Tenho até dúvida que nós, como pais, faríamos isso por um filho, mas Ele fez por nós. Ele fez antes da fundação, antes da criação do mundo, e já nos escolheu nele. Na sua presciência, Ele sabe quantos vão ser salvos. Mas Ele é tão amoroso, que dá oportunidade para aqueles que o rejeitaram. Está sempre demonstrando o seu amor, está sempre mostrando a mim e a você, que Ele foi capaz de dar a sua própria vida, para que a sua justiça prevalecesse. Se Ele não desse a própria vida, Ele estava quebrando um princípio. Ele disse para a mulher, não coma, porque o dia que você comer, você morrerá. Mas Ele já sabia, Ele já conhecia a natureza humana. Por isso, na sua presciência, antes da fundação do mundo, Ele se sacrifica. Ele paga um preço alto por mim e por você. E lá Ele já sabia que você seria salvo. Agora, eu posso perder a salvação? Posso. Se eu virar as costas para Deus, eu posso. Mas Ele me chamou e me predestinou para ser santo e irrepreensível diante dEle. Ele chamou você e a mim. Agora, muito mais do que isso, Jesus Cristo veio em forma humana. O Deus Todo-Poderoso suportou tudo por mim e por você. Suportou
todas as afrontas. Estava lendo no livro de Marcos, o momento que ele é preso. A palavra diz que eles gospem em Jesus, dão tapa no seu rosto, blasfemam contra ele. Lá em Isaías capítulo 53, verso 3: pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém que os seus semelhantes escondiam o rosto. Foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Era tido como alguém totalmente sem valor, sofrendo. Agora você imagina a glória de Deus no ser humano, o Deus Todo-Poderoso em plenitude, andando na terra, e o ser humano, o homem, a humanidade, desprezando a glória de Deus, fazendo o que Satanás fez. Mas Ele, em amor, para que eu e você pudéssemos desfrutar de uma vida abundante. Quem quer uma vida abundante aqui? Levanta suas mãos. Ele sofreu o desprezo, ele foi humilhado. Ali não estava o Jesus de Nazaré somente, ali não era um judeu da tribo de Judá, não era aquele que tinha como genitor José e Maria. Era a glória de Deus, era o Deus puro, o Deus santo, o Emanuel, andando na terra, para realizar na prática o que já tinha sido feito antes da fundação do mundo, para que eu e você soubéssemos, para que eu e você, quando a história é lida, valorizássemos, para que eu e você, quando a história é contada, possamos amá-lo mais ainda. Tudo isso por mim e você, por uma criança e por um homem de 100 anos ou 110, por uma jovem ou por uma senhora, um mocinho, um rapaz ou um homem calejado. Para ele não tem distinção de pessoas. E mais, veja o que diz no verso 4: e no entanto suas dores eram as nossas próprias enfermidades. Levanta sua mão direita, fala: Senhor, a enfermidade não pode ficar na minha vida. O Senhor levou ela, o Senhor sentiu as dores dela. Pai, isso não pode permanecer. Eu tenho essa ciência. O Senhor levou sobre si. Tu pagastes um alto preço, ó Pai. As nossas dores, diz aqui, as suas dores eram as nossas próprias enfermidades que Ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Aleluia. Oh, glória a Deus. Levanta as duas mãos, fala: está escrito. Fala mais forte, fala: está escrito. Ele levou sobre o corpo dele todas as nossas doenças. Aleluia. Doenças, fala alto comigo, fala: doenças, você não tem direito. Você não tem direito sobre o meu corpo, sobre a minha mente, sobre as minhas emoções. Ele pagou o preço, Ele pagou a dívida, eu estou livre. Ele levou sobre si. Aí ele continua dizendo, meu querido, veja aqui, ó. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Verso 4: no entanto suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que Ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo nós julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas de fato
ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Põe a mão na sua testa, por favor. Fala: diabo, você não tem autoridade para me acusar. As minhas culpas, as minhas transgressões, o Senhor Jesus pagou a dívida que eu tinha. Eu estou livre em nome de Jesus. Ele levou sobre si. E olha o que diz as Escrituras aqui, querido. Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas fomos sarados. Pode dar um glória a Deus alto. Dá um glória a Deus mais alto ainda. Todas as feridas é para minha cura em nome de Jesus. Aí você entende? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 5, diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza divina, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Eu gosto de falar que Jesus tinha 1,73 m, porque é o meu tamanho. Bom, era, né? Não sei, diz que vai diminuindo. Jesus era mais ou menos assim, 1,73 m, sem aparência, porque eles fizeram Jesus muito americanizado, né? Pálido, sem sangue. Quem já viu aquela foto de Jesus loirinho assim, né? Fraquinho? Não. A Bíblia diz que ele não tinha aparência. Pelo contrário, era um homem de 33 anos que aparentava 50. Ele se fez homem. E olha o que diz aqui. Olha o verso 6, 7. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e assim na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte. E morte de quê? De cruz. Quando o apóstolo escreve em Hebreus dizendo: tende ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo novo, que é o sangue do Cordeiro, sua consciência, a minha consciência está livre. Ele está dizendo que ele obedeceu ao ponto de estabelecer novamente a sua justiça sobre todo ser humano. Eu te dou mais uma oportunidade. Deus estava falando através da crucificação de Cristo, para que você me entenda, para que você venha, para que você ande comigo. E a minha vida é vida em abundância. Quem quer a vida em abundância que o Senhor pode te dar? Aí vem um segredo maravilhoso que eu e você podemos praticar, todos nós. Olha o que diz o verso 8, 9. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de quem? De Deus Pai. Então presta atenção no que eu vou dizer, por favor. Quando nós mencionamos o nome, o poder que sai no nome é o poder do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Coloca para mim Isaías capítulo 40 aí, rapidinho. E Yahvé, o Eterno, vem com poder, com seu braço forte ele governa.
a tua paga está guardada com ele, e diante dele segue o teu galardão. Verso 11: como bom pastor, ele cuida do seu rebanho, nos próprios braços ajunta os seus cordeirinhos, e os conduz no colo, guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Senaqueribe foi um rei mau, ímpio, e ele decide destruir Jerusalém. Ele acampa em volta de Jerusalém com mais de 180.000 soldados, um exército poderoso. Era mais ou menos o que é os Estados Unidos hoje, ou a China. Israel não tinha os equipamentos que ele tinha, e ele ameaça destruir Israel. E Ezequias clama ao Senhor, e a Bíblia diz aqui, o profeta Isaías vem e libera esta palavra. Olha o verso 33: quanto ao rei da Síria, eis que Yahvé o Senhor, ele de modo algum adentrará nesta cidade, não conseguirá atirar contra ela um só de suas inúmeras flechas, não a cercará com seus escudos, nem tampouco construirá as rampas de cerco e invasão contra ela. Põe a mão no ombro do teu irmão que está do teu lado. Fala: quando você menciona o nome Jesus Cristo, esse poder que está escrito na palavra vem para te proteger em nome de Jesus. Aí ele diz aqui, olha que diz o verso seguinte: pelo mesmo caminho por onde veio, baterá em retirada. Levanta suas mãos, fala: Satanás, você vem contra mim por um caminho, mas eu vou clamar o nome Jesus Cristo, e você vai bater em retirada. Aleluia! Não acabou não, né? Olha o que ele diz: pelo mesmo caminho por onde ele veio, baterá em retirada, ele não entrará na cidade. Palavra de Yahvé o Senhor. Põe a mão no ombro do teu irmão, fala: ele não vai entrar na sua família. Você vai clamar o nome, você vai declarar o nome. Fala alto comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo, aleluia, estou cercado pelo poder do nome. Aí ele diz ainda, olha o que diz aqui: eis que eu mesmo defenderei essa cidade, a fim de salvá-la por amor a mim e por amor de Davi meu servo. Aleluia, ele já provou esse amor para conosco, não só para com Davi e Israel. Ele veio na forma humana, deu sua própria vida, levou sobre si todas as suas enfermidades, levou sobre ele todas as maldições hereditárias ou praga que alguém lançou na sua vida, levou sobre si todas as dores, levou sobre si todas as doenças mental, emocional e física. Você é um privilegiado, ele te escolheu como filho, por amor à minha igreja e por amor a você, diz o Senhor. Olha o que diz aqui, queridos, verso 36, em seguida o anjo de Yahvé. Quando fala anjo de Yahvé, é a pessoa do Senhor Jesus, o anjo de Yahvé. Olha o que diz as escrituras. Eis, verso 36, em seguida o anjo de Yahvé saiu, matou 85.000 guerreiros no próprio acampamento dos assírios. E assim que o povo se levantou, ao raiar da manhã seguinte, só havia
cadáveres espalhados pelo local. Eu tenho uma palavra para você: se você clamar o nome, o anjo de Yahvé vai te defender em nome de Jesus. Um anjo, que é o Senhor, matou 185 mil demônios de uma vez. Eu não sei qual é a legião que veio contra a sua casa, mas eu sei que se você clamar o nome, os anjos descerão e vão te dar a vitória. Põe o Salmo 91 aí, por favor. Portanto ele me ama. Quem ama o Senhor aqui? Levanta suas mãos. Fala: eu te amo, Jesus. Aí ele diz: portanto ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois este conhece o quê? O meu nome. Quem já recebeu um milagre? Quem recebeu um milagre só, levanta a mão. Então você conhece o nome, você sabe do que ele é capaz. Quem recebeu 2 milagres? Levanta as suas mãos. Fala: eu te amo, Senhor, e eu te amo, Senhor, e os milagres na minha vida me faz conhecer o poder do teu nome. Aleluia. Olha o verso seguinte: sempre que me chamar pelo meu nome, hei de respondê-lo. Chama o nome, levanta as 2 mãos, chama o nome, fala: Senhor Jesus. Fala: Senhor Jesus. Levanta suas mãos, fala: Senhor Jesus, eu preciso de ti. Senhor Jesus, socorre-me. Senhor Jesus, resgata-me. Senhor Jesus, me dá a vitória, Pai. Sempre que me chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis. Quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja divinamente honrado em nome de Jesus. Quando nós falamos o nome, este poder de Deus vem e nos livra. Quando você chama o nome, quando você declara o nome, quando você invoca o nome, isso é prática, isso não é sentimento. O sentimento te leva a não acreditar. O sentimento te leva a ter sentimento que vai ser derrotado. O sentimento te leva a um momento de frustração. O racional seu, você tem essa promessa: nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja divinamente honrado, porque ele clama pelo nome. Quando eu chamo o nome, clama. Abre a Bíblia, põe aqui para mim, por favor. Lucas capítulo 10, verso 17. Então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando pelo quê? Teu nome. Oh, que coisa maravilhosa, né? Para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra. Fala comigo: eu tenho o controle. Não, você está muito devagar. Fala: eu tenho o controle de todas as situações. É declarar o poder do nome, é falar do nome, é invocar o nome. Aí ele diz aqui no verso 18: e Jesus se revelou. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago antes da fundação do mundo. Verso 19: atentai, eu vos tenho dado a autoridade para pisardes serpente e escorpiões, assim como todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém lhe fará qualquer mal. Diga comigo: arma forjada contra mim pode até ser forjada, mas não prosperará. Eu vou clamar o nome, e o poder de Deus vai ser liberado quando eu clamar pelo nome.
Serpentes e escorpiões são seres, animais peçonhentos. Eles vivem rastejando. Se você não tiver bastante atenção, você não percebe o escorpião. Geralmente as serpentes pequenas você não percebe, porque elas vêm de uma maneira sorrateira, nos momentos que você está cansado, ou guerreando, ou celebrando, que você não está atento, e eles começam a entrar, e de repente pica, e esse veneno, você muitas vezes não sente imediatamente, está muito ligado às nossas emoções, ao nosso sentir, à nossa alma. Com o passar do tempo, vem uma insegurança além do normal. Essa insegurança é fruto desses demônios peçonhentos que andam ferozes em lugares que muitas vezes nós não prestamos atenção, e as crises começam a acontecer. Veneno do medo excessivo. Nós de repente nos paralisamos, não sabemos o que é. Jesus disse: eu vos tenho dado a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ansiedade acima do normal, insegurança, medo, pavor, pânico, tudo isso vem do veneno das serpentes e dos escorpiões. De repente você está indo, caminhando numa velocidade, é como se você está 150, vencendo, estoura um pneu, ou começa a esvaziar o pneu, e seu carro começa. Se você clamar o nome, você vai pisar toda serpente e todo escorpiões. Você tem autoridade para isto. Deus não nos gerou para ser dominado pelas víboras e nem pelos escorpiões. Deus te gerou não para viver uma vida acuada. Deus me gerou antes da fundação do mundo. Ele me chamou e declarou: César, você é mais do que vencedor. Quem é mais do que vencedor aqui? Levanta suas mãos, fala comigo: eu sou. Não o que as pessoas dizem, não o que eu sinto, eu sou o que a palavra diz. E a palavra diz: eu sou filho de Deus, eu tenho os meus direitos. E a palavra diz que nele eu sou mais do que vencedor. Então pega, levanta seu sapato assim, pisa. Eu não sei qual é o veneno que veio para você, mas pisa com força. Fala: Deus me deu autoridade agora. Eu quero declarar que toda serpente, escorpião que tenta tocar na minha vida, na minha família, agora está destruída, está debaixo do controle do nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu te ordeno: demônio, saia do meu caminho. Você crê nisso? Diga aleluia. Fala comigo: eu creio. Há poder no nome. Foi pago um alto preço para me fazer livre. João 14:13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia! Vou ler de novo, presta bem atenção, deixa esse verso tomar tua mente. Diz assim, e tudo, fala, levanta suas mãos, fala, e tudo
não tem limites, não tem dificuldade, não tem impossibilidade. Diga: e tudo quanto pedirdes em meu nome, Jesus afirma, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, fala comigo, alguma coisa. De novo, fala: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, diz o Senhor. Quando você ora em nome, quando você confronta no nome, quando você declara o nome, não existe limites. Não existe limites. Eu tenho a garantia daquele que é a verdade, não é a mentira. A palavra dele diz: céus e terras podem passar, mas a minha palavra jamais passará. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Fala comigo: tudo o que eu pedi agora, em nome do Senhor, Ele promete que fará, para que o Pai seja glorificado no Filho.